Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa tarde de sábado. E olha só, os Estados Unidos ampliam tensões globais com ações envolvendo a Venezuela, Groenlândia e protestos e repressão no Irã, que deixou mais de 2.000 mortos e diminui a retórica de Washington, mas ainda assim deixa o mundo e o Brasil em alerta para possíveis impactos nas relações entre as nações e os reflexos econômicos. Nos últimos dias, uma série de decisões e propostas vindas dos Estados Unidos vem abalando o cenário internacional, gerando impactos econômicos e tensões diplomáticas que ultrapassam fronteiras e podem influenciar diretamente o Brasil e suas relações com parceiros estratégicos. Os Estados Unidos realizaram uma intervenção militar na Venezuela, que culminou na captura do presidente Nicolás Maduro e na tomada de controle de parte das operações naquele país, um movimento que já provoca reações de governos na América Latina e críticas por violar princípios da Carta das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, o presidente norte-americano renovou uma polêmica antiga ao indicar interesse em comprar ou controlar a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, gerando um clima de crise diplomática entre aliados tradicionais e protestos na Europa, que colocam em xeque alianças como a OTAN. E no Oriente Médio, enquanto crescem protestos sangrentos no Irã e aumentam as ameaças de intervenção externa, a retórica de Washington sobre possíveis ações de força contra Teherã intensifica incertezas sobre estabilidade regional e os rumos da política externa americana. Todos esses movimentos desafiam a estabilidade do sistema internacional, impactam fluxos comerciais, preços de energia e investimentos e colocam o Brasil numa encruzilhada. Como equilibrar relações comerciais com parceiros como Venezuela, Irã, China e Europa, sem comprometer seus princípios de soberania, direito internacional e seus interesses econômicos? E nos últimos dias, uma série de decisões e propostas vindas dos Estados Unidos vem abalando o cenário internacional, gerando impactos econômicos e tensões diplomáticas que ultrapassaram fronteiras e pode influenciar diretamente o Brasil e as suas relações com parceiros estratégicos. Os Estados Unidos realizaram uma intervenção militar na Venezuela, que culminou na captura do presidente Nicolás Maduro e também na tomada de controle de parte das operações naquele país. Um movimento que já provoca reações de governos na América Latina e críticas por violar os princípios da Carta das Nações Unidas. Bom, e para ouvir os riscos e impactos econômicos e nas relações internacionais das medidas dos Estados Unidos em relação ao Brasil e parceiros do Irã, nós vamos conversar agora com um economista e especialista em relações internacionais. O nosso convidado é o Dr. Alexandre Pires. Dr. Alexandre, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fernando. Muito boa tarde também para você. Maravilha. E, doutora, no contexto e cenário global, eu vou citar aqui os protestos no Irã após a repressão que deixou mais de 2.000 mortos e as tensões e ameaças dos Estados Unidos de intervirem caso as mortes continuassem. Para a gente começar, quais medidas recentes dos Estados Unidos chamam mais atenção no cenário internacional hoje? Sem dúvida, a grande surpresa foi a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas nós tivemos também o ataque às instalações nucleares do Irã ano passado, ou seja, são, digamos, aquilo que mais fugiu do script que nós estamos acostumados com relação à política externa americana. Muda quando os Estados Unidos adotam sanções, restrições comerciais ou pressões diplomáticas contra os países ou blocos? Bom, a pressão que eles têm usado hoje é também uma inovação, né? Ou seja, usar as tarifas com níveis bastante elevados para tentar forçar negociações e, claro, chegar a acordos mais favoráveis aos interesses americanos. Isso tem surpreendido o mundo, né? Os resultados aparecem, não tem como você ficar imune a tarifas vindo do maior mercado mundial, que é o mercado americano. Isso faz com que o mundo esteja num processo de reconfiguração. Ou seja, a mesma ordem internacional que os Estados Unidos criaram após a Segunda Guerra Mundial, eles estão reconfigurando agora, tendo em vista uma competição muito mais dura vindo de um adversário novo, que é a China. Perfeito, doutor. E quais são os impactos globais dos Estados Unidos de tirarem a liberdade no livre comércio?
Outros países podem adotar essa mesma postura? Os outros países que são parceiros dos Estados Unidos já têm tarifas médias muito mais altas que a americana. O que aconteceu agora é que as tarifas médias que os Estados Unidos cobram ficaram parecidas com países que negociavam com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinham uma tarifa média de em torno de 2%, 1%, né? Os outros países em torno de 20% a 30%. Isso faz com que os Estados Unidos fiquem parecidos com esses países. E para você conseguir quebrar essa sobretarifa americana, o único jeito é fazendo um acordo comercial com os americanos, que é o que nós vimos vários países pelo mundo fazendo, especialmente na Ásia, né? E essa é a nova situação. Claro que isso pode ter um efeito em que nós chamamos a cadeia global de fornecimento, ou seja, essa cadeia global vai sendo rompida quanto mais tarifas incidem nela, ou seja, aquela ideia de produzir parte no México, outra parte na Turquia, na Índia, na China, fica mais difícil quando vários países começam a adotar esse sistema de tarifa para negociação e competição econômica global. Correto. E esse tipo de postura sinaliza apenas uma estratégia econômica ou também geopolítica? Não, sem dúvida tem um aspecto geopolítico. Eu li todos os documentos ligados a cada ordem executiva do presidente norte-americano Donald Trump, e todos deixam muito claro que o grande objetivo é conter a expansão econômica da China e também o objetivo declarado, não interpretativo, é impedir que a China use o aumento do seu poderio econômico para conseguir poderio militar e geopolítico, ou seja, a conversão dos investimentos estrangeiros, especialmente americanos, em negócios, em manufatura, né, em processos produtivos na China, para conseguir daí mais poderio militar por parte desse país. Perfeito, doutor. E em relação aos impactos nas relações internacionais, como essas medidas afetam o equilíbrio das relações? Como as políticas americanas, desde que o Donald Trump chegou, elas são, digamos, tarifas e retaliações que ocorrem de modo bastante indiscriminado, ou seja, até parceiros históricos dos Estados Unidos foram objeto dessas sobretarifas, isso cria a ideia de que os Estados Unidos não seria tão confiável como era antes. Isso está muito em sintonia com o que o atual Como estamos de secretário do tempo? Tesouro americano, Scott Bessent, já escreveu um pouco antes das eleições que deram vitória ao Trump, que era que os aliados econômicos dos Estados Unidos teriam de ser também aliados de segurança. É esse movimento que nós estamos assistindo agora. Ou seja, os Estados Unidos estão forçando um alinhamento de vários dos seus aliados em todos os aspectos geopolíticos e não só no econômico ou na segurança. E em relação ao enfraquecimento, existe o risco das alianças enfraquecerem ou de uma criação de novos blocos econômicos e políticos? Depende de como nós entendemos enfraquecimento e fortalecimento. No caso da OTAN, que é a Aliança do Atlântico Norte, que envolve os Estados Unidos e a Europa Ocidental, o que nós temos ali é o aumento da carga de investimento militar. Então, de alguma maneira, a OTAN está se fortalecendo com isso. E nós estamos assistindo a mesma coisa para os aliados da Perfeito, doutor. A gente vai acompanhar aí mais uma matéria aí no nosso giro de notícias dessa edição de sábado. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o doutor Alexandre Pires. E olha só, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, conversou com o líder do Irã por telefone, na tentativa de ajudar o governo persa a conter as tensões dos protestos. As manifestações têm se espalhado por todo o território iraniano desde o ano passado. De acordo com o porta-voz do Kremlin, o presidente Vladimir Putin disse que vai continuar com esforços para diminuir a escalada das tensões no Oriente Médio. O líder russo também falou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com o objetivo de evitar um novo confronto entre o Irã e o Israel. As manifestações que tomaram o Irã começaram com atos contra a crise econômica e se transformaram nas mais sérias ameaças à teocracia instalada no país persa em 1979. Diante dos relatos de brutal repressão, com ao menos de mais 3.000 pessoas mortas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vinha ameaçando atacar o país militarmente. Na última quinta-feira, o republicano baixou o tom.
Trump disse ter sido informado de que o número de mortes estava diminuindo e que acreditava não haver atualmente um plano para execuções em larga escala. Por outro lado, nesse mesmo dia, o embaixador americano Mike Waltz disse em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que Trump é um homem de ação e que o presidente deixou claro que todas as opções estão na mesa para interromper o massacre. Paralelamente, os Estados Unidos impuseram uma nova leva de sanções contra autoridades do Irã, ampliando a pressão sobre Teherã. As medidas atingem 5 autoridades iranianas apontadas por Washington como responsáveis diretas pela repressão, além de uma prisão e dezenas de pessoas ligadas a esquemas financeiros paralelos. Entre os sancionados estão o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional e comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica, braço militar do regime. O país está sob bloqueio de comunicações há dias, depois que o regime cortou o sinal de internet em várias regiões do país. Vamos voltar a falar com o Dr. Alexandre Pires sobre este assunto. Doutor Alexandre, no caso Brasil e outros países, em relação aos riscos econômicos, essas tensões elas podem impactar a inflação, o crescimento econômico ou a geração de empregos? Pode haver um efeito naqueles países que são mais ligados aos Estados Unidos, né? Ou seja, tem países como o Brasil, que uma parte considerável das nossas importações tem relação com insumos vindo dos Estados Unidos, mas nem todos os países estão assim. Mesmo o Brasil tem um mercado externo que não é tão grande em relação ao PIB, então o impacto não é tão grande, ou seja, não existe ali uma transferência tão forte dessas tarifas. Em outros países que têm relações mais fortes, sim, nós temos que lembrar que Canadá, México e outros países são muito fortemente ligados aos Estados Unidos, muito mais do que qualquer outro país. O aumento de sanções e conflitos, doutor, os conflitos comerciais, tende a afetar o processo de commodities, petróleo e também de alimentos? Sem dúvida, essas cadeias de commodities, sejam commodities agrárias, né, ou extrativas, ou seja, minérios, combustíveis e produtos alimentícios, eles são cadeias globais, ou seja, alguns países têm e outros países não têm. Então, quanto mais conflitos nós temos, mais esses mercados ficando segmentados, né, fechados ali em continentes e regiões, e isso pode ter um efeito tanto no seu fornecimento, ou o que nós chamaríamos de abastecimento desses insumos, como também nos seus preços. Ou seja, então os conflitos tendem a fazer com que os preços variem muito, tanto aumentando quando um conflito surge em alguma região, quanto diminuindo quando há a sua pacificação. Perfeito, doutor Alexandre. Bom, primeiro eu quero agradecer por todas essas análises que foram, com certeza, muito úteis para o nosso público que assiste a gente aí de casa. Doutor Alexandre, muito obrigado pela participação. Um ótimo final de semana para você. Igualmente, Fernando. Até mais. Bom, e a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, assina hoje o acordo com o Mercosul, que é negociado há mais de 25 anos. O tratado representa o maior acordo de livre comércio do mundo, que reúne um mercado estimado de 720 milhões de consumidores e um PIB superior a 22 trilhões de dólares. O acordo, que foi idealizado há um quarto de século, finalmente foi assinado. Após o sinal verde dado na semana passada pelos 27 países membros da União Europeia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, formaliza o Tratado do Paraguai, atual ocupante da presidência rotativa do Bloco Sul-Americano. A conclusão da resolução ainda depende da formalização de atos jurídicos. Antes de o acordo comercial começar a valer, ele precisa passar por trâmites legais. Nessa etapa, são realizadas a revisão jurídica, detalhamento das definições e a tradução para todas as línguas oficiais dos países envolvidos. Esses passos significam que o acordo deve levar pelo menos um ano para ter consequências práticas. A celebração resultará na maior redução tarifária da União Europeia. As projeções indicam a eliminação de 4 bilhões de euros em impostos sobre as exportações do bloco europeu. O benefício para o bloco europeu considera as tarifas elevadas aplicadas pelos países do Mercosul, como 35% sobre peças automotivas, 28% sobre laticínios e 27% sobre os vinhos. Bom, e para falar sobre esse acordo que já foi assinado entre Mercosul e a União Europeia, nós vamos conversar agora com um especialista nesse assunto em relações internacionais.
O convidado para falar sobre este acordo é o doutor Luiz Vitagliano. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde. Olá, Fernando. Boa tarde. Um prazer estar aqui falando com você, com os telespectadores. Uma satisfação poder colaborar nesse debate. O prazer é todo nosso, primeiramente, em estar ouvindo aí a opinião de um especialista. E para a gente começar, doutor, quais são os benefícios que esse acordo traz para os dois blocos? O benefício em curto prazo, né, ele é muito claro do ponto de vista da redução tarifária e da intensificação do comércio. Quer dizer, toda vez que você reduz a tarifa, imediatamente você tem uma intensificação do comércio. Então, os dois lados, né, e pelo volume de negociação que já existe, né, tem uma expectativa de, no curto prazo, crescer em torno de 15%. O que significa que o Brasil vai imediatamente aumentar as suas exportações e tem uma consequência imediata, direta na pressão sobre o dólar, quer dizer, diminui inclusive o custo externo e a pressão pelo dólar. Então, aí na expectativa de um ano, enquanto o acordo vai ser concretizado, a expectativa é que, por exemplo, o dólar caia de preço ao longo desse um ano, em ganhando uma nova precificação aí, talvez em torno ou abaixo dos R$ 5. Isso tem consequências econômicas claras, redução da pressão inflacionária, aumento de emprego, aumento de produtividade. As máquinas, né, que a União Europeia exporta para o Mercosul, principalmente para a área agrícola, são fundamentais, elas vão vir mais baratas, e não é só, né, se fala muito do agronegócio se beneficiar com isso. Não é só agronegócio no sentido da venda, né, mas no sentido do aumento de produtividade, intensificação do processo de maquinação da produção, né, com máquinas mais baratas, mais sofisticadas. Então, obviamente que nesse primeiro impacto, né, os efeitos econômicos são muito bem-vindos, né, e muito positivos. Com o acordo assinado, finalmente agora assinado, quais são os próximos passos de cada país desses dois blocos? Agora, cada país vai referendar o acordo no seu parlamento, né? Embora tenha demorado aí 25 anos, uma batalha muito grande para que esse acordo entre os blocos ele acontecesse, você tem ainda o Parlamento Europeu, que tem uma hostilidade grande em relação a fazer esse acordo de livre comércio com o Mercosul. Né? Existe uma resistência ainda a ser vencida em relação a isso. Então, eu acho que o próximo passo decisivo é passar, né, pelo Parlamento Europeu. E aí os parlamentos sul-americanos, né, como nós não temos, né, uma união, digamos assim, o Mercosul ainda ela é um tratado de livre comércio com alguma união aduaneira, nós não temos um parlamento, né, deliberativo, né, embora exista o Parlasul, nós não temos um parlamento deliberativo como a União Europeia tem. Então, no nosso caso, cada parlamento de cada país membro do Mercosul vai ter que também aprovar o acordo. Correto. E em meio ao protecionismo, doutor, dos Estados Unidos, o Mercosul sai na frente com esse acordo? Bom, com 25 anos de atraso, Fernando, é uma boa pergunta, né? Eu confesso que eu me pergunto aqui se o Mercosul ele está no timing, ou ainda está no timing, ou se o mundo, de alguma forma, já virou a página dos acordos comerciais. Durante os anos 2000, final dos anos 90, o acordo entre blocos era muito importante. Agora, não é um esforço que hoje ele tem acontecido. Então, eu me pergunto se todo esse atraso para a formalização vai permitir que o Mercosul saia na frente, junto com a União Europeia, ou se os ajustes que o mundo está tendo hoje vão ser fundamentais ainda para que tenha novos arranjos. Eu acredito que esse acordo ele é importante, porém não suficiente para dar conta da complexidade do mundo hoje.
Perfeito, doutor. E agora falando de uma forma mais global, quais são os impactos dos Estados Unidos de tirarem a liberdade no livre comércio? Outros países podem adotar esta mesma postura? Veja bem, como os Estados Unidos exerceu durante muito tempo a hegemonia política, econômica e militar no mundo, de uma certa medida ele ditava as regras, né, de como os países deveriam se comportar. Digamos que a luz no fim do túnel, para países como o Brasil, para países em desenvolvimento, sempre apontava para os Estados Unidos. Essa luz hoje não é nem tão forte e talvez não exista uma luz no fim do túnel nesse sentido, de modo que os Estados Unidos hoje, com a forte concorrência da China e com as mudanças globais, ele não é mais uma referência fundamental para olharmos. O que os Estados Unidos têm feito em termos comerciais e em termos geopolíticos hoje é uma atitude defensiva. E atitudes defensivas não ditam regra. Os Estados Unidos têm defendido, com tudo que pode, a sua hegemonia, a sua importância global. Mas, de fato, Fernando, o que nós estamos assistindo que algumas vezes na história aconteceu, algumas poucas vezes na história aconteceu, mas aconteceu, é a decadência de uma hegemonia. E isso mexe com todo o mundo, não de forma mais aos Estados Unidos ditarem a regra, mas de uma certa desordem internacional. Muito bem colocado, doutor. Mas falando sobre impactos imediatos, tem algum impacto que pode ser causado nesses dois blocos com a assinatura deste acordo? Tem vários impactos imediatos. Eu acho que o primeiro impacto fundamental é o que a gente chama de desvio de comércio. Quando você assina um acordo de livre comércio entre alguns países, o que acontece é o desvio de comércio, ou seja, o Brasil também e os países do Mercosul se colocam numa atitude relativamente defensiva no sentido de desviar parte do seu comércio para a Europa. E a Europa, obviamente, também, ao colocar o Mercosul como um parceiro privilegiado, nesse desvio de comércio também vai se protegendo nesse sentido. Então, a intensificação do comércio entre Mercosul e União Europeia faz com que esse desvio de comércio proteja um pouco os dois blocos de toda essa desordem que tem causado no mundo. Eu acho que os países fazem isso de forma inteligente, no sentido de que vamos nos proteger um pouco e esperar para ver, porque para onde o mundo vai não está muito claro. Há 20 anos atrás, estava muito claro para onde o mundo ia. Hoje não está muito claro. É o que eu te disse, nós estamos trocando uma ordem internacional com críticas ou elogios a ela por uma certa desordem internacional e que provavelmente vai se tornar uma nova ordem. Mas até tudo isso acontecer, nós precisamos saber para onde todo esse Titanic vai caminhar. Perfeito, doutor Luiz. Olha, infelizmente o nosso tempo é curto. Nós poderíamos passar falando sobre esse assunto o dia inteiro, mas infelizmente vamos ter que deixar para um outro dia. Essa pauta com certeza vai se estender ao longo dos dias. Nós falamos com o especialista em relações internacionais, o doutor Luiz Vitagliano. Doutor, muito obrigado pela sua participação espetacular. Um ótimo fim de semana para você. Fernando, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Forte abraço para você, para o telespectador. Espero ter contribuído aí para esse debate que é muito, muito intenso nesse momento. Com certeza, doutor. Um grande abraço e até mais. Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou o pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua decisão, o ministro alegou que não é possível atender a uma solicitação feita por um advogado que não faz parte da defesa do condenado. O pedido foi impetrado pelo advogado Paulo Emendabile Souza Barros de Carvalho, que não faz parte da defesa do ex-presidente. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou a solicitação de prisão domiciliar para Gilmar Mendes analisar. Porém, Moraes alegou que, por ser parte coatora do habeas corpus, ele não poderia analisar este caso.
E o ministro do STF, Dias Toffoli, acolheu um pedido da Polícia Federal e prorrogou por mais 2 meses as investigações sobre fraudes no Banco Master. Além da atuação de Daniel Vorcaro, que é o controlador do Banco Master, está sendo analisada a atuação de familiares e também de pessoas ligadas à instituição. Em mais um capítulo do caso envolvendo o Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, aceitou o pedido da Polícia Federal de adiar por mais 60 dias as investigações sobre as suspeitas de irregularidades na operação de venda do Banco Master pelo Banco de Brasília. No despacho, o ministro afirmou que os argumentos apresentados pela corporação justificam a prorrogação. Antes de decidir o adiamento das investigações, o ministro também decidiu reduzir de 6 para 2 dias o prazo para a Polícia Federal ouvir os depoimentos dos investigados, além de determinar a apresentação de um novo cronograma de oitivas. A justificativa da mudança veio após a corporação informar limitações de pessoal e de salas disponíveis no STF para a realização dessas oitivas. No calendário anterior, os depoimentos estavam marcados para acontecer entre os dias 23 e 28 desse mês. Agora, o ministro espera da Polícia Federal uma nova sugestão de datas, com no máximo 2 dias para os depoimentos. Dias Toffoli e a Polícia Federal viveram alguns atritos e discordâncias. Durante a semana, o ministro indicou 4 peritos da PF para analisarem as provas apreendidas durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. Com os 4 peritos nomeados, o despacho deixou claro que eles terão livre acesso a todo o material apreendido e contarão com o apoio direto da PGR na execução dos trabalhos. Antes de decidir pelos 4 peritos, Toffoli tinha decidido que apenas a PGR ficaria responsável pela análise e que os equipamentos apreendidos ficassem sob custódia do STF. Ou seja, os peritos da Polícia Federal não poderiam extrair os dados dos eletrônicos antes do envio ao STF. Essa história dos equipamentos eletrônicos apreendidos vem causando um grande temor em Brasília. Isso porque a Polícia Federal é o único órgão capaz de acessar o conteúdo de um aparelho, mesmo sem a senha e com o celular desligado. A justificativa dessa apreensão se justifica porque os donos desses telefones, em posse da Justiça, são Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e seu cunhado, Nelson Tanuri, ambos com grande participação no mundo político. Essa decisão do ministro não caiu bem na Polícia Federal. O movimento foi visto pela alta cúpula da polícia como um recado de não querer a participação institucional dos federais. E a cidade de São Paulo pode ter dificuldades para manter a água na torneira no ano de 2026. Isso é o que mostra uma análise do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão do Ministério da Ciência, que indica em que o nível pode chegar ao sistema Cantareira, caso chova ou não. Mesmo no cenário mais favorável, a capital e as cidades abastecidas devem enfrentar restrições na distribuição de água. Sem a chuva, há o risco de que milhões de pessoas que dependem dessa água enfrentem uma nova crise, como a de 2014. O estado de São Paulo é abastecido pelo conjunto que reúne 7 dos reservatórios interligados, entre eles o sistema Cantareira, principal da cidade de São Paulo. Na capital e região metropolitana, cerca de 8 milhões de pessoas dependem do reservatório. Em 2025, o Sudeste enfrentou uma das temporadas mais secas dos últimos 10 anos, mais severa até do que a registrada em 2014 e 2015, período da maior crise hídrica da história recente paulista. A falta de chuva impactou a bacia do Cantareira. Foram pouco mais de 900 milímetros de chuva, o menor volume em 10 anos. O efeito em cascata foi a queda no volume de água disponível no reservatório. O volume estava em cerca de 19%, o mais baixo visto desde a crise de 2014.
Se chover dentro do esperado, o volume de água do Cantareira pode chegar a quase 40% até março. Porém, duraria pouco, pois o volume de água é insuficiente para os meses secos. Isso faria com que, até setembro, o volume fosse de 29%, mantendo os padrões de consumo, o que exige a redução da pressão da água. Se chover menos de 25% do esperado, o volume pode chegar a cerca de 28% até o fim de março. São Paulo e outras cidades do sistema entrariam em estado de alerta durante o período seco. Até setembro, o volume seria de 13%. Isso faria metade da água que sai do reservatório entrar no sistema. O resultado são regiões sem água na torneira. Se chover menos de 50% do esperado, em março o sistema ficaria em torno de 20%, patamar semelhante ao atual ao longo dos meses secos. Esse volume ia cair até chegar ao volume morto, algo que não ocorre há mais de 10 anos. Isso traria medidas como a da crise de 2014. Quando o nível está abaixo de 30%, um protocolo é ativado e é preciso retirar menos água do reservatório para manter a mesma demanda. Hoje, o sistema está funcionando com volume reduzido. Se chegar ao limite, o volume de água disponível para a população pode chegar à metade do que é distribuído em uma situação normal. A Agência Nacional de Águas, órgão que atua na gestão hídrica junto à Sabesp, empresa privatizada que assumiu a gestão na cidade, enfatiza que a situação é urgente e o órgão acompanha com preocupação a seca no Cantareira, que é crucial para São Paulo. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no nosso plantão de sábado. E quem vai trazer as informações é o Bruno Buenos Aires, que vai entrar aqui no nosso estúdio. Bruno, seja muito bem-vindo, boa tarde. E olha, ontem o principal assunto do mundo da bola, no mundo do esporte, foi a votação de impeachment do agora ex-presidente, o Júlio Casares, que ocupava esse cargo no São Paulo. Conta pra gente como aconteceu tudo isso, Bruno. Boa tarde a você, Fernando. Boa tarde também a todos que nos assistem. Bom, por 188 votos, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o impeachment de Júlio Casares da presidência do clube. O mandatário deixa o cargo de maneira imediata, até que uma nova votação aconteça entre os sócios e que defina, de uma vez por todas, o futuro de Casares à frente do tricolor paulista. A votação que definiu o afastamento do agora ex-presidente Júlio Casares aconteceu de forma híbrida, após definição da Justiça contrariando o que havia sido programado dentro do clube, que exigia que a votação fosse apenas presencial. Foram computados 188 votos para aprovar a pauta, contra 45 para rejeitar, além de 2 votos em branco. A queda de Casares, que ainda precisa passar por Assembleia dos Sócios, é consequência do derretimento de sua imagem política, provocada por uma série de escândalos que abalaram a gestão. O pedido de destituição protocolado em dezembro tem como base a suspeita de uso irregular de camarotes do Morumbi durante shows. No mesmo mês, foram divulgados áudios que indicariam um suposto esquema de venda clandestina de ingressos de um camarote reservado à presidência no estádio. Após a divulgação do material, Mara Casares, então diretora feminina, cultural e de eventos e ex-esposa do presidente, e Douglas Schwartzman, diretor adjunto do futebol de base, se afastaram de seus cargos. Com o impeachment encaminhado, o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Outen Aires, deve agora convocar uma Assembleia Geral em até 30 dias, para que os sócios votem e definam o impeachment ou não. Nessa votação, basta a maioria simples com diferença mínima para que Casares seja destituído definitivamente do cargo de presidente. Após a saída de Casares, o vice Harry Macis Jr. estará à frente do clube paulista. De acordo com as normas do Estatuto do São Paulo, Macis Jr. ficará no clube até o término do mandato do presidente que foi destituído, ou seja, o novo presidente comanda o tricolor até o fim de 2026. Bruno, realmente uma situação muito difícil que o São Paulo, um dos grandes times do Brasil, está vivendo.
Inclusive, em um ano, esse já é o segundo grande time do Brasil que sofre um impeachment. O Corinthians também sofreu o impeachment ali com o Augusto Melo no ano passado. Mas mudando de assunto, parece que o Santos e o Corinthians, por falar no Timão, fecharam um acordo sobre os seus estádios. Conta mais pra gente essa história. Pois é, Fernando. Os rivais selaram um acordo para que cada um mande uma partida no estádio do outro. A ideia surgiu da diretoria corintiana para que assim os atletas tenham mais descanso antes da decisão da Supercopa do Brasil. Santos e Corinthians fecharam um acordo para cada um mandar uma partida no estádio do seu rival. O Peixe disputará a 5ª rodada do Paulistão no dia 25 de janeiro, às 16 horas contra o Red Bull Bragantino, na Neoquímica Arena. Em 2024, o Santos mandou o mesmo confronto na casa do seu rival, na semifinal do Paulistão daquele ano. Já o Timão irá mandar a primeira partida do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. O confronto contra o Bahia, que iria acontecer no dia 29 de fevereiro, foi antecipado para o dia 28. A proposta partiu do presidente Osmar Stabile e do executivo Marcelo Paz, com o objetivo de dar mais um dia de descanso para os atletas do Timão, antes da decisão da Supercopa Rei, que acontecerá no dia 1 de fevereiro no Mané Garrincha, em Brasília. Bom, Fernando, essas foram as informações. Eu fico por aqui, mas excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. Ótimo fim de semana. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações de hoje. Ótimo fim de semana para você também. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo um ótimo fim de semana a todos que nos assistiram. Até mais. Tchau.